Bem, meu nome é Felipe, eu moro na Suécia, eu trabalho no Spotify. E eu vou falar um pouco sobre como a gente utiliza JavaScript no nosso cliente desktop. O Daniel já falou que a gente usa JavaScript no desktop, eu ia perguntar quem sabia desse fato já, mas já foi um spoiler. Então, eu sou engenheiro de software lá no Spotify, eu jogo no time dos generalistas, então faz quase 4 anos que eu estou no Spotify, já trabalhei em diversas partes da stack. Comecei com um back-end, na parte de sistema de pagamento, integrações com Facebook. Depois fui para a parte do web player, e aí fazia DevOps, fazia toda a full stack do web player. E agora eu estou na equipe que cuida da plataforma, da infraestrutura e arquitetura do cliente desktop. E no meu tempo livre, eu gosto de, às vezes, tentar convencer as pessoas que conhecimento em algoritmos e estrutura de dados é muito útil no desenvolvimento web. Então, eu tenho um projeto, Algorithm.js, que tem implementações de vários algoritmos aí clássicos em estrutura de dados que podem ajudar a resolver problemas. Mas eu não vim falar disso dessa vez, quem sabe numa próxima. Vou falar um pouco sobre o cliente desktop do Spotify. Mas para eu falar onde a gente está hoje, eu tenho que contar um pouco da história e como começou esse projeto do Spotify e como o cliente evoluiu ao longo dos anos. Em 2006, o mundo da música vinha sofrendo uma perda muito grande devido à pirataria, né? O BitTorrent estava no topo, né? A Suécia, que é o país de onde veio o Spotify, também é de onde veio o Pirate Bay. Então são nossos vizinhos lá. E em 2006, um sueco lá teve a ideia, a gente deveria oferecer uma alternativa à pirataria, uma forma que fosse tão conveniente para as pessoas terem acesso à música, mas que também fosse justa, que fosse legal, que os artistas recebessem por isso. Então esse aí foi o primeiro desenho que o CEO do Spotify fez, do que ele imaginava que seria esse produto. Está em sueco aí, mas dá para ter mais ou menos uma ideia que não mudou muito ao longo dos anos, não. Então, em 2006 surgiu a ideia, mas só em 2008 o produto realmente foi para o ar. Mas a implementação técnica não foi a parte mais difícil. A parte mais difícil foi convencer as gravadoras e os donos dos direitos autorais que esse era um negócio que valia a pena. Então, o software estava pronto por mais de um ano e só esperando negociações. Em 2008, finalmente o Spotify foi para o ar, primeiramente na Suécia, depois no resto da Europa. E esse aí não é exatamente a primeira versão, mas uma das primeiras versões do cliente desktop. Ele era cinza. Quando ele chegou aqui no Brasil já era preto. Então, talvez a maioria de vocês não tenha visto Spotify cinza. Isso aí foi em 2008, como eu falei, e era todo, nesse momento, o cliente era todo nativo. Todo feito em C++. E aí, em 2011, teve outro milestone na evolução do cliente desktop. O Spotify lançou uma plataforma que desenvolvedores externos poderiam executar aplicações dentro do cliente. E aí começou a usar HTML para isso. Certo? Isso foi em 2011 já. Então, o HTML começou a ser usado no cliente porque se considerou que já era rápido o suficiente. Certo? O código JavaScript não vai ser tão fácil, tão rápido quanto o nativo. Existem vários processos até que isso vire instruções de máquina. Mas a performance percebida pelo usuário, no desktop pelo menos, já é bastante aceitável e já poderia substituir e ser mais uma forma de possibilitar que desenvolvedores externos pudessem contribuir com a plataforma. E aí, para esse projeto se tornar realidade, a gente encontrou, na verdade eu não fazia parte desse projeto ainda, mas o Spotify encontrou esse framework, que é o Chromium Embedded Framework, que é um framework para embutir uma engine de renderização web em aplicações desktop. Muito semelhante ao que o Node WebKit faz, por exemplo. Só que o Node WebKit veio depois e ele é baseado no Ceph. Então, o Ceph é o pai desses frameworks.
E esse framework é open source. O principal mantenedor do projeto é empregado do Spotify, mas ele é usado também no cliente Slack para desktop, algumas aplicações da Adobe, na plataforma de jogos Steam e até em um dos concorrentes do Spotify, que é o Ardio. E aí, com essa plataforma, a gente tinha os aplicativos desenvolvidos por parceiros externos, né, como Last.fm, Rolling Stone, etc., dentro do Spotify. E o cliente era isso aqui. Ele tinha um container ao redor, a parte mais escura que era em C++, e esse miolo aí do meio era HTML, JavaScript, CSS normal, como desenvolvimento web normal, só que a gente adicionava uma API que esses desenvolvedores poderiam usar para interagir com o player, carregar as playlists dos usuários, etc. E aí, esse miolo aí era criado como se fosse um iframe, certo? Então, a aplicação que estava rodando aí, ela não tinha acesso à memória externa, que a gente não podia dar acesso a desenvolvedores externos a ter controle da memória do cliente, etc. Então, era um ambiente sandbox. Em 2013, o Spotify teve a primeira mudança grande na DUI, que foi quando ele ficou preto, né? Que aí, quando ele chegou no Brasil, já estava assim, é como a maioria das pessoas conhece. E aí, se percebeu que fazer uma mudança grande de UI num código antigo em C++ não era a melhor das coisas. E como tinha partes em C++, em partes web, também sincronizar isso dava um trabalho extra. Porque quando a gente lançou a plataforma para os desenvolvedores externos fazerem desenvolvimento web, a gente também usou para as nossas views internas. A gente fez um pouco de dogfooding, então todas as funcionalidades do próprio Spotify também estavam em HTML. Mas nessa etapa, o cliente também ainda era híbrido, né? Ele tinha a parte nativa e a parte web. E aí, no final do ano passado, mais uma mudança do cliente. Ele é bastante parecido com a versão anterior, visualmente. Mas ele tem uma grande diferença de infraestrutura. Ele é todo web. Toda a interface do Spotify hoje em dia é web. Tudo que você vê é HTML. E aí, esse projeto implicou num grande rewrite, né? A gente teve que reescrever muita parte do código, toda a parte de UI, que era C++, foi removida. Muitas coisas que antes eram chamadas em código nativo, como chamadas de função, chamadas de métodos, tiveram que ser expostas para APIs em JavaScript. Então, foi um projeto longo e que implicava reescrever grande parte do código. E reescrever código é um assunto bem polêmico, né? Normalmente, programadores gostam de reescrever código. Você chega naquele projeto, pô, esse código está uma bagunça, joga tudo fora e começa de novo. Quem já enfrentou essa situação? E quem, no final, conseguiu exatamente o que queria? Então, exatamente, a gente não queria cair nessa armadilha, né? A gente teria que considerar os prós e contras, considerar o custo e o benefício, para ver se realmente valia a pena esse projeto. E aí existem vários argumentos contra reescrever código. Normalmente o código antigo ele já foi testado e retestado muitas vezes, e você sabe que funciona. Mesmo que não seja fácil de ler, mas funciona. E às vezes quando você está reescrevendo um projeto do zero, você está bloqueando várias novas funcionalidades de serem construídas. Então, você está gerando um custo extra, além das horas empregadas em escrever esse novo código, são horas que estão sendo perdidas de desenvolver novas funcionalidades. E ele dá um avanço na competição, né? Você tem concorrência, é um mercado. O que importa, não é, no final das contas, para a empresa, não é só a qualidade do código, é quanto dinheiro esse código vai gerar. Então, se você está bloqueando inovação e bloqueando um aumento de faturamento, possivelmente. E, às vezes, você olha aquele código complicado e faz, poxa, isso podia ser tão mais simples, mas, de repente, aquele código antigo também começou bem simples, mas, com o tempo, foram aparecendo corner cases, foram aparecendo situações que não eram inesperadas, bugs, e isso aí foi adicionando complexidade ao código. O que garante que o seu novo código não vai ganhar essa complexidade com o tempo? Né? Então, mas aí a gente ainda tinha a sensação que, mesmo com esses contras, teria alguma forma de a gente fazer esse rewrite de forma mais suave, né? E aí, existe muita polêmica se engenharia de software realmente é uma engenharia, né? Existem argumentos prós e contras. Mas engenheiros sempre estão buscando otimizações, estão buscando analisar custo-benefício, melhorar a eficiência de produtos e processos.
Então, como é que a gente pode encontrar uma forma mais objetiva de medir se vale a pena fazer uma mudança tão grande assim num software? Então, tem 4 aspectos que a gente precisa analisar para tomar esse tipo de decisão. O primeiro aspecto é qual o valor que essa mudança pode adicionar ao produto. Certo? Então, quanto essa mudança vai impactar positivamente na experiência do usuário? Ou quanto retorno financeiro essa mudança vai render à empresa? O segundo aspecto é qual a probabilidade desse valor que você imagina que vai acontecer realmente se torne realidade. Então, qual a proporção dos usuários vai se beneficiar com essa mudança? Ou qual a probabilidade de que esse retorno financeiro realmente aconteça? E aí, do outro lado, tem quanto esforço é necessário para a implementação e quanto esforço é necessário para a manutenção depois que estiver implementada. Às vezes, um esforço grande de implementação dá um esforço menor de manutenção, mas isso não é garantido. Então, se você parar para pensar um exemplo muito claro disso, imagine que você tem um site ou uma aplicação, você quer investir em melhorar a acessibilidade para usuários com deficiência visual. O valor dessa mudança é um valor muito alto. Você tem um usuário que não podia usar a sua aplicação, agora ele vai poder usar a sua aplicação. Mas aí a probabilidade, assim, do seu público-alvo, quantos % das pessoas têm esse tipo de problema? E aí você vai ver mais ou menos o impacto, se vale realmente a pena o esforço. Nesse caso, eu acho que vale a acessibilidade, sempre importante focar nas aplicações. Mas é só como exemplo para você saber ponderar os fatores que vão influenciar a decisão desse projeto. E aí tem um livro chamado Code Simplicity, e o autor formulou esses quatro pilares em uma equação. Essa equação não vai lhe dar um número, mas lhe dá uma ideia de como você deve pensar sobre esses parâmetros. Né? Você tem o valor da sua mudança, vezes a probabilidade que ele aconteça, sobre o esforço que você precisa colocar nisso. Então, o que você quer é maximizar o valor e a probabilidade, mas minimizar o esforço. Então, se o esforço é 0, qualquer valor vai ser muito bom. Certo? Então, você tem que buscar sempre maximizar o valor, diminuir o esforço. Então, quando a gente avaliou esses 4 fatores, o valor que a gente viu é que, usando o web na nossa interface, a gente poderia iterar mais rápido, né? A gente poderia fazer mudanças de forma muito mais eficiente. A gente viu também que o Spotify é muito direcionado a testes e testes AB. Né? Então, faz muita experimentação com os usuários, abre uma funcionalidade para tantos por cento não, e vê como isso se compara nas métricas. Então, quando a gente tem uma interface mais flexível, a gente pode fazer esses testes muito mais facilmente. E aí, quando a gente tem uma base de usuários ativos de mais de 40 milhões, se você consegue afetar uma porcentagem pequena em alguma métrica, já é um ganho muito grande. Então, você consegue aumentar em 1 ponto percentual o número de usuários que viram premium, já é um ganho muito grande. Então, a probabilidade está do nosso lado. E, no caso do esforço, o esforço de implementação é bem alto. Né? A gente teria que reimplementar do zero toda a lógica de UI do cliente. E investir em ferramentas para que as equipes que trabalham com a gente pudessem fazer as features deles também. Eu vou falar um pouco mais na frente como essas equipes se organizam. E no caso do esforço de manutenção, a gente tinha um código que era muito difícil de manter, o código todo nativo. Então, o esforço de manutenção seria menor. Então, para a gente, valia a pena fazer esse projeto. Eu vou falar um pouco da arquitetura desse cliente, né? Como foi que a gente montou essa arquitetura para possibilitar um rewrite, afetando o mínimo possível a performance dos outros times que dependiam da plataforma e conseguir chegar ao objetivo que a gente queria. Se olhar o cliente Spotify, ele tem um stack mais ou menos assim. Começando de baixo para cima, tem o core do cliente. O core do cliente é o mesmo código em C++ que se usa desktop, iPhone, Android. É o mesmo código que gerencia o streaming em si, o processamento dos arquivos de áudio, toda a comunicação com o back-end, tudo vai pelo core. E é o mesmo código entre todas as plataformas. Em cima do core, tem o código específico do cliente desktop, que é o que faz a interface dessa parte mais baixo nível
com integrações com o sistema operacional do desktop, com Windows, com Mac, com Linux, gerencia janela, etc. Então, é o client desktop, essa segunda camada aí. Em cima disso está o CEF, né, o Chromium Embedded Framework, que é o que permite renderizar a parte web do cliente. E em cima disso está o container JavaScript. Então, o container JavaScript, basicamente, é o que antes era nativo, aquela janela ao redor e toda a lógica de como as aplicações do mesmo são controladas. Agora é tudo em JavaScript. E em cima de tudo estão as features, né? Então, normalmente, as features, na maioria dos casos, são a janelinha do meio, né? É a coisa que você está usando, mas tem outras mais acessórios do lado, que eu também vou mostrar, que são features isoladas. Então, cada caixinha cor-de-rosa dessa em cima é uma funcionalidade e elas pertencem a um time. E os times são mais ou menos assim. Os feature teams, que são os times de cima, são times que são como se fossem pequenas startups. Certo? Então, você tem um time que cuida de todo o sistema de busca do Spotify. Então, os caras têm desenvolvedor web para fazer a integração no cliente desktop, tem desenvolvedor iPhone, tem desenvolvedor Android e tem desenvolvedores back-end para cuidar de toda a indexação de conteúdo do Spotify para busca. Então, eles têm o produto deles e eles integram nas plataformas. Certo? Então, essas três camadas no meio são o time de infraestrutura, que é o time que eu trabalho. Então, a gente cuida de como prover a plataforma para os times que desenvolvem as features. E o core também é parte de infraestrutura, mas é compartilhado entre diferentes times de infraestrutura, porque aí tem o pessoal do Android, do iPhone também mexe nesse código, porque é um código compartilhado das três plataformas. Para observar esse stack de forma mais visual no cliente, você tem o cliente atual, e aí você tem o container que eu falei. Então, isso aí é parte da infraestrutura. Esse container não é só UI. Ele tem os menus, etc., mas ele gerencia, por exemplo, o que vai ser carregado, ele gerencia a navegação, ele controla o playback, então ele tem os controles de som, ele gerencia a memória, por exemplo, você está numa view ali no meio, você está vendo playlist, você sai do playlist para ver, sei lá, a rádio, e aí ele gerencia como a memória que estava sendo usada pelo playlist vai ser liberada para outra coisa, etc. E ele também se inscreve a muitos eventos do nativo para refletir na UI, né? Notificações, a navegação, progresso de música, etc. Então, ele está sempre refletindo na UI os eventos que acontecem no código nativo. E aí tem as aplicações, né? Que no caso, por exemplo, essa aqui no meio é um time que é responsável por toda a parte do browse. Eu não sei como se traduz na versão em português, acho que é navegar. E ali do lado, por exemplo, é o time que cuida de todas as aplicações sociais. Então, ele tem o Buddy Feed. Então, cada coisinha dessa, cada aplicação dessa é autocontida, né? Então, como eu falei, cada aplicação ou cada grupo de aplicações tem um time por trás que é dono de toda a stack. Certo? E elas são executadas no mesmo ambiente isolado, sandboxed, que a gente tinha no passado com as aplicações de terceiros. E aí tem muita gente que escuta iframes, poxa vida, 2015 vocês estão usando iframes ainda? Isso parece ser uma coisa bem negativa, né? Mas a questão de usar iframes veio meio que por pragmatismo do que mais purismo, né? Foi mais pragmatismo, por quê? No cliente antigo, a gente já tinha essa arquitetura de iframes, e como a gente não queria bloquear o desenvolvimento de novas funcionalidades enquanto a gente fazia esse rewrite, a gente manteve essa arquitetura de iframes, e depois, quando a gente tivesse terminado o rewrite, a gente pode reiterar sobre isso com um risco menor. Se a gente estivesse fazendo um rewrite do nosso container, e ao mesmo tempo querer que todas as equipes de funcionalidades reescrevessem o código delas para não usar iframes, o risco desse projeto seria muito maior. O risco de falhar seria muito maior. Então, a gente tentou fazer em passos progressivos, né? Quem sabe um dia a gente livra do iframes. Né? A minha equipe de infraestrutura está estudando isso, mas vamos ver como vai fazer. Tem muitos empecilhos que precisam ser gerenciamento de memória, tem que reescrever um monte de coisa. A gente não quer memory leaks quando você termina de usar uma view, porque normalmente você está com um cliente,
Você está usando um site, você não passa muitas horas com aquele site aberto. Você está usando um cliente Spotify, você passa horas, você nunca fecha, você deixa ele lá, seu computador vai para dormir, acorda, dias e dias aberto. Então, memory leaks são muito, muito sérios para a gente. Então, tem muitas coisas que a gente precisa ter cuidado quando vai fazer esse tipo de mudança. E aí eu vou falar um pouco de como a gente organizou o código, né? Como o nosso código está organizado para que esses diferentes times possam ser autônomos, possam continuar trabalhando e a gente tenha um nível de integração. Então, quando a gente começou o projeto, a gente tinha um repositório por aplicação. A aplicação que eu falo é aquelas coisinhas lá do meio, lá, a playlist e o browser. Cada um tinha seu próprio repositório, a equipe era dona daquele repositório. E aí também a gente tem um monte de biblioteca pequena que são compartilhadas, por exemplo. A gente tem uma biblioteca de CSS, que é tipo um Bootstrap, que tem todos os templates de como renderizar uma playlist, de como renderizar um botão de play, etc. Então, que também é uma biblioteca compartilhada. Tem outra biblioteca que vai fazer parsing das URIs internas do Spotify, que também é usada em vários lugares. E aí a gente tinha um repositório NPM interno, onde a gente publicava cada biblioteca dessa. Isso não deu muito certo. Parece fazer muito sentido, mas não funcionou para a gente. Por quê? Quando a gente tem toda essa fragmentação, todas essas partes móveis no software, a mudança numa biblioteca, para que ela se propague em todas o código que depende dessa biblioteca, levava tempo, levava sincronização. Então, se eu ia lá na biblioteca de CSS e queria mudar o tom de verde do Spotify, que foi o que aconteceu recentemente, quem usa o Spotify deve ter notado que o verde mudou. Então, você fazia um bump nessa versão da Spotify, da aplicação da biblioteca de CSS, e todos os repositórios que dependiam tinham que fazer o bump também no package.json lá, tinham que criar uma nova build, etc. Então, quando você estava mudando alguma coisa assim, então de infraestrutura, a mudança demorava a se propagar, e às vezes você está fazendo uma mudança que você não tinha nem noção de onde ia afetar. Então, assim, você está mudando uma biblioteca, você não sabe quem usa aquela biblioteca. Então, um código muito grande, é muito, muito difícil de encontrar. E aí, muitas vezes, essas mudanças também, por a gente usar o NPM e versionamento semântico, necessitava que eu faça o bump de uma versão major de uma biblioteca, depois vai quebrar uma que depende dela, que vai quebrar outra, então, um efeito cascata. Então, muitos momentos a gente tinha estados inconsistentes, que builds quebravam, etc., e era muito difícil manter. A integração contínua é extremamente complicada e muito difícil de fazer teste, que você soubesse que a sua mudança não está quebrando uma coisa lá na outra ponta do cliente. Mas a gente tinha esse modelo inicialmente, porque o Spotify, não sei quem viu um videozinho de como o Spotify funciona, que é verdade aquele vídeo. Tem algumas coisas que, mais ou menos, mas em geral é verdade. A autonomia é muito importante. Então, cada equipe é dona da sua stack, é dona do seu produto, mas o fato de ter uma autonomia tão extrema, às vezes, dificulta criar padrões dentro do código. Então, às vezes, uma equipe usava uma biblioteca de terceiros, sei lá, uma implementação de promises X, outra usava uma implementação de promises Y, e aí você tinha muitas coisas diferentes no código que, no fim das contas, são o mesmo produto. Então, a gente deveria estar focando em padronizar as coisas, e quando a gente tinha essa fragmentação, se tornava mais difícil padronizar. Então, por exemplo, supor que tem a playlist e o rádio, duas aplicações, e cada uma tinha dependências diferentes de bibliotecas internas. Então, quando você fazia o build, cada uma ia... É porque as cores do slide não estão muito boas, mas cada uma ia sair, o bundle final ia sair um pouco diferente, um pouco inconsistente. Então, você poderia ter playlist com o verde novo e o rádio com o verde velho. E não é isso que a gente queria. Então, qual era a solução que a gente encontrou para isso? A gente resolveu juntar todo o código JavaScript em um só repositório. E esse projeto foi eu que tomei à frente, então eu posso falar um pouco sobre ele. Isso é uma iniciativa que já foi tomada por outras empresas que têm códigos grandes também. Todo o código do Facebook está em um só repositório. Todo o código do Google também em um só repositório. E por que esse modelo fez sentido para a gente? A integração contínua é muito mais simples. Você toca uma biblioteca, você tem a build daquele repositório e vê onde quebrou.
Às vezes vai quebrar uma ponta lá que você não sabia nem que existia, mas aí você já tem um teste na hora que vai falhar na sua cara. E às vezes a gente não precisa mais se preocupar com escrever código pensando na compatibilidade com versões anteriores. Tá o código todo ali, você sabe quem está usando o seu código. Então, você quebrou, você conserta. No mesmo commit. É o refatoramento atômico que a gente chama. Não é atômico, que é uma bomba atômica que vai explodir tudo, não. É porque, em um único commit, você faz a mudança numa interface, em todos os clientes dessa interface. Então, a sua build não quebra. Você está sempre num estado que você pode fazer release do cliente. E aí a gente tem mais consistência e padronização. Por exemplo, quando a gente estava nesse projeto de integrar tudo num repositório só, a gente encontrou, em diferentes aplicações, tinham 4 ou 5 diferentes bibliotecas de promises. Então, a gente conseguiu unificar e tornar um padrão dentro de todo o código. Então, aí a gente juntou tudo num repositório só, todas as aplicações, todas as dependências, e NPM tem uma coisa que nos ajudou bastante, né? Porque nas dependências você pode, ao invés de colocar a versão, colocar só o path do diretório. Porque se não fosse isso, a gente teria que mudar todos os requires do código. Então isso aí ajudou bastante. E aí quando a gente tem um só repositório, a gente tem uma só build e todos os bundles saem com as mesmas dependências e muito mais consistentes. E para terminar, como é que a gente faz uma release do cliente desktop do Spotify? Né? A gente tem 40, 50 milhões de usuários. Tem um cliente que são mais ou menos 50 megas, o cliente. Como é que a gente coloca isso no ar e manda para todo mundo? A gente tem a integração contínua, master sempre tem que estar tudo passando, compilando e testes passando. Os empregados recebem atualização de cliente todos os dias com o que está em master. Então, a gente tem sempre uma visibilidade do que está quebrado, porque a gente tem log de todos os crashes, tem tudo aí instrumentado. E aí, a cada 2 semanas, a gente lança o cliente para os usuários. Como é que funciona esse lançamento para os usuários? A gente tem uma release gradual. A gente vem trabalhando em master, e aí na sexta-feira, feature freeze. Então, cria uma nova branch para release e lança para os empregados na sexta-feira. E aí a gente volta na segunda, deixa o pessoal testando na segunda, e a gente fica observando os logs de crashes. E como são empregados, a gente tem isso, quando a gente eu uso, por exemplo, o Spotify beta no iPhone, o pessoal do Android usa. Então, todos os empregados usam versões betas. Então, sempre reporta os bugs lá, o cria ticket de tudo que está quebrado. E também as equipes têm um sistema para que recebe todos os logs de crashes. Então, a gente vê tudo que está quebrando, tudo que está sendo reportado. Então, a gente, sexta-feira, fecha a branch, não entra mais nova feature, e aí lança o que tem na master agora para os empregados. Deixa até segunda. Na terça-feira, a gente vai ver tudo que está quebrado, ver se está estável o suficiente. Se estiver estável o suficiente, começa a mandar para os usuários. Então, a gente primeiro manda só para 1% dos usuários no primeiro dia. E aí, lança o Spotify para 1% dos usuários essa nova versão. Todo mundo vai testando, a gente vai vendo os crash logs. Você tem 1% de 40 milhões, já são 400 mil usuários. Então, já dá para ter uma variedade grande de hardware. Porque, como a gente ainda tem muita parte nativa, tem muita dependência de hardware. Às vezes, com uma determinada placa de som, o playback não está mais funcionando. Poxa, o que está acontecendo? Então, aí 1% no primeiro dia. Se a gente vê que está tendo muito crash de um determinado tipo, a gente faz um hotfix e manda de novo para esse 1%. Senão, continua o rollout. No segundo dia, 5%. E aí, com 5%, você já tem 2 milhões de usuários. Então, você já dá para ter já é relevante o suficiente para dar confiança de aumentar para muitos usuários. Né? Então, com 5%, a gente já tem, bom, essa build está tranquilo, está pouco crash, vamos abrir para todo mundo. Às vezes, a gente tem processos no meio, mas normalmente é 5, às vezes 16 ou 30 e 100%. Então, é assim que a gente lança o cliente. E depois de lançado, era isso que eu tinha para falar. Obrigado.